Essa aqui vai ser a introdução padrão dessa série de vídeos que tá pra acontecer aqui no Varanda. E isso, obviamente, vai ser uma explicaçãozinha aqui dos critérios e de como vai funcionar a brincadeira aqui, tá? Um filme por país na Copa do Mundo. Eu fiz uma listinha com um filme por país que tá na Copa de 2026. Eu tô assistindo eles agora e conforme eu for assistindo, vai acontecer esses vídeos aqui no canal em que eu vou falar por grupo sobre os filmes individualmente e fazer uma brincadeirinha ali de classificação, qual foi o melhor por grupo e tal, até pra gente dar uma olhadinha de quão diferente isso pode ser do futebol, né? Então, vamos lá, como deve funcionar. Um vídeo para cada grupo, do A ao L, então 12 vídeos. Pretendo que eles saiam toda terça e quinta. Primeiramente eu comento cada um dos filmes, eu faço as minhas considerações e no final eu decido arbitrariamente aqui os classificados de cada grupo. Algumas coisinhas que valem destacar. Evidentemente eu não estudei o cinema de cada um desses países. O cinema é muito diverso, é muito complexo. E nenhum desses países se resumem à escolha que eu fiz aqui, sabe? Eu escolhi um filme individualmente, aleatoriamente em alguns casos. Em alguns vários países vocês vão ver que escolhi o que dava para ser escolhido, o que eu conseguia ter acesso, o que a linguagem permitia, o que tinha legenda, o que dava em muitos casos. Não é uma brincadeira para definir qual o melhor cinema, tá? Alguns países eu tive muita dificuldade em encontrar algo, então qualquer circunstância diversa para ver o filme, eu vou deixar avisado na hora que eu vou explicar ele. E eu acho que é isso. Agora vocês podem finalmente ficar com o vídeo. Agora sim, explicado os padrões, explicado tudo que tem que acontecer, a gente pode conversar sobre o grupo A. Antes, eu vou pedir para vocês que se inscrevam aqui no canal. A gente tá, no momento que esse vídeo está sendo gravado, quase chegando em 200 inscritos. Tá com 190, tá muito perto, não é 200 mil, muito menos 200 milhões. Então, se você caiu aqui do nada, se você achou interessante, considere ajudar a gente a bater essa marca, que é inexpressiva, mas é bastante expressiva pra gente, tá? E aí, na sequência, claro, deixa seu like, o comentário aqui no Varanda Vermelha é sempre o campo aberto ao debate, e agora, principalmente, que eu vou estar falando de coisas que, como eu falei ali na explicação, eu não tenho tanto contato, naturalmente, né? Cinema sul-africano, por exemplo. Se você for um entusiasta do cinema tcheco, se você for um amante, um grande conhecedor do cinema mexicano, a sua opinião é muito, muito bem-vinda, o seu comentário é muito bem-vindo, então o comentário aqui no Varanda é sempre o campo aberto ao debate. E eu acho que a gente pode começar a falar do grupo. O grupo A, ele é bem aquele tipo de... foi aqui nessa brincadeira bem aquele tipo de grupo de Copa do Mundo, que você não dá porra nenhuma e do nada ele te surpreende com uns bons joguinhos ali, ele faz alguma coisa bem maneira. E, inclusive, tão Copa do Mundo que no fim, meio que fazendo as coisas maneiras ou não, a gente consegue prever um pouco quem classifica, fora algumas zebras que acontecem pelo caminho, a gente sabe meio quem classifica. E se você tá um pouco ligado em futebol, se você compartilha da opinião parecida ou se você... se você não tem um profundo conhecimento na forma como joga a África do Sul, talvez você já entenda quem vai ser classificado aqui também, né? Bom, o grupo A ele é composto por México, África do Sul, Coreia do Sul e República Tcheca, ou hoje em dia só Tchequia e, enfim, se quiser chamar de Iugoslávia, alguma coisa do tipo assim, talvez você esteja liberado também. Então, sem enrolar mais, vamos finalmente falar dos filmes e dos países, né? O primeiro filme selecionado aqui, o filme mexicano, foi Macário, de Roberto Galvadón, filme de 1960. Macário acompanha um lenhador muito pobre e faminto, que decide em determinado momento não mais se alimentar se não pudesse ele mesmo fazer uma refeição sozinho. A decisão não veio por algum egoísmo de sua parte. Macário apenas não via sentido em viver adiando a inevitável morte de fome. Sabendo disso, sua esposa rouba um peru e assa a ave para que Macário pudesse ter uma refeição completa. Com a carne, o personagem se encontra com o diabo, com Deus e com a morte, negando dividir com os dois primeiros, mas aceitando compartilhar o alimento com o terceiro, ganhando então uma água milagreira que cura qualquer enfermidade. O México vem desfalcado para essa Copa do Mundo, né? Eu não... Obviamente não sou um conhecedor do cinema mexicano. O Galvadón, pelo que me foi apresentado ali enquanto eu dava uma olhada no que o pessoal falava sobre esse filme, aparentemente ele é um dos grandes diretores da história do cinema mexicano. Não sei, talvez se a comparação caiba, realmente não sei, mas de certa forma um Glauber Rocha pra eles, assim. Eu digo desfalcado porque o Luiz Buñuel fez filmes enquanto ele esteve exilado, né,
exilado no México. Enfim, e eu realmente pensei em pegar Buñuel, mas nesse momento, enquanto eu montava a lista aqui, eu tava com uma política meio assim de buscar diretores que eu não conheço, buscar, enfim, momentos daquela história que eu não conheço. Buñuel, eu já vi alguns filmes dele, daí eu quis dar uma inventadinha com o México e fui com o Galvadon. Vocês vão ver que outro filme aqui nesse grupo também passou por isso. E mais pra frente, nos próximos vídeos, vocês vão ver que essa ideia foi abandonada e virou uma coisa assim, eu quero muito ver um filme desse mano, então vai ter alguns diretores muito consolidados. E eu fui pro caralho aqui com o México, né? Eu podia ter colocado o México como um cabeça pra disputar a Copa do Mundo levando o Buñuel, mas acabei enfim, não convocando o Neymar deles, né? De maneira alguma, isso aqui é tirar o mérito de Macario, que foi um filme que me surpreendeu muito, foi um filme que me deixou muito feliz. Não pelo que acontece, mas muito feliz de caralho, que filme maneiro, que filme bom, sabe? Se vocês pesquisarem, ele vai aparecer apresentado ali como um terror barra suspense, eu acho que aí é meio se passar um pouco, mas ele tem um pouco essa ambientação, mas é mais por essa questão narrativa mesmo, né, desse contato com a morte e, né, eu falei da água milagreira, enquanto eu citava o que acontece no filme ali, fazia uma sinopsezinha. Essa água milagreira também tem a ver com vida e morte, né? Ele pode sempre, sempre não, sempre que a morte permitir, ele pode salvar a vida de uma pessoa. É bem interessante, é bem bacana, porque a gente tem bastante esse contato com a relação de vida e morte mexicana, porque a gente recebe muito conteúdo estadunidense, mas a gente poucas vezes entra em contato com essa relação de morte a partir do ponto de vista mexicano mesmo, né? E, porra, muito foda, muito foda. O momento que ele rejeita Deus, eu acho muito interessante, sabe? Ele primeiro rejeita o diabo e depois ele rejeita Deus. Enfim, ele sem saber, ele aceita a morte, né? É um momento bastante te quebra bastante no meio, né? Rejeitar Deus, eu não esperava por isso. Inclusive, o personagem sendo bastante religioso e é uma religião muito específica, um simbolismo religioso muito específico mexicano, isso também é muito bacana, sabe? É um filme profundamente religioso, mas é uma narrativa religiosa muito diferente do que a gente acompanha enquanto brasileiros e enquanto receptores de conteúdo estadunidense em geral, né? De conteúdo de primeiro mundo, né? Algo de interessante que eu encontrei, eu não sei se é uma pessoa mexicana ou se é uma pessoa que só gosta de cinema mexicano, ou alguém larpando, eu posso estar só passando alguém, uma mentirada aqui, mas aparentemente Macario, ele marca um momento muito específico do cinema mexicano que ele tenta dar uma retornada a uma forma clássica do cinema mexicano, tenta retornar a uma antiga forma de produzir que existiu no cinema mexicano. Essa pessoa que falou, eu vou deixar a review aqui na descrição, mas essa pessoa, ela falou, inclusive, em um tom meio de crítica, ela não gostou muito do filme, porque ela diz que é um dos filmes que mais, aparentemente, compreende uma máxima do cinema mexicano e torna tudo numa coisa só, mas também é o que faz de maneira menos singular, e é muito interessante, porque admitindo o zero contato com o cinema mexicano que eu tive, eu vejo um filme bastante singular, é o que eu falei até agora, né? As cenas, principalmente as cenas de contato com a morte são muito interessantes, a maneira com que a morte aparece, e principalmente aquela cena final da morte do personagem, do protagonista, que ele tá no meio do campo de velas, assim. Tem a cena também aí não é diretamente com o personagem morte, mas também é uma cena de morte que encontra esse contexto, que é quando o personagem tá sonhando antes dele decidir que ia parar de comer, e a cena é feita com as marionetes lá, assim. Esse filme tem essas expressões muito individuais, muito bonitas também, mas aparentemente é algo que se reproduz bastante, que se repete bastante do cinema mexicano, que me deixa muito curioso pro que é o cinema mexicano, caralho. Macario foi uma experiençaça e essa pessoa que tá mais pra dentro disso aqui tá me dizendo que talvez não seja tanto assim. Eu até vi outras pessoas comentando, e aí também negativamente, eu gostei de ter esse contato porque eu me interessei bastante pelo filme, sobre uma certa não contestação, que eu discordo bastante, um contexto radicalmente político, de um personagem muito pobre, de um personagem muito um personagem se expondo à fome, né? E ele, em alguns momentos, até tem essas cenas de contato com o que ele poderia ter se ele não tivesse... Se ele não morasse numa montanha, fosse um mero lenhador, não tivesse no contexto social falido que ele tá. Mas em poucos momentos isso entra em contato de fato, né? Então acaba sendo muito uma exposição dessa persona, dessa figura. E eu vi gente reclamando que muitas vezes as retratações da maneira com que
um personagem empobrecido deveria agir, ou a forma como ele começa a agir a partir do momento em que ele tem algo, acaba sendo meio contraditório, acaba sendo meio hipócrita ou até meio expositivo para esse personagem, sabe? Então, por que que a gente vai contestar mais o fato dele ter construído uma arrogância e não contestar a construção anterior, né? Que colocou ele nessa posição. Eu discordo também porque, primeiro, ele... Em todo momento do filme, ele é muito elogiado pelos populares, né? Por todo mundo que tá ali precisando da ajuda, precisando de um milagre. E ele em nenhum momento decidiu, em nenhum momento quis abandonar essa relação. Mas eu discordo muito porque eu acho o filme politicamente muito interessante, olhando internamente ali, principalmente no momento em que ele morre, sabe? É bastante cruel e bastante marginal o que acontece, até por isso eu puxei um pouco do Glauber Rocha aqui. Me remetia muito a esse contexto de que por mais que as coisas possam melhorar, ou por mais que a gente consiga entender de onde sai essa opressão, o final ele tá sempre muito parecido, o final ele tá sempre muito destinado a essas pessoas, e o final dele tava destinado, por mais que ele pôde ajudar, por mais que ele teve acesso ao milagre, por mais que ele teve acesso a algo que ele pudesse fazer por alguém e fez, o destino inevitável de uma pessoa como ele é esse, e independente do que ele possa fazer, sabe? Então a gente atravessa o oceano, chega na África do Sul, e a gente viu Isso Não É um Enterro, é uma Ressurreição, um filme de 2019. O filme é dirigido por Lemohan Jeremiah Mossesi. Desculpa a minha pronúncia. O filme acompanha Mantoa, que é uma viúva de 80 anos, está se preparando para um fim organizado do seu próprio funeral e se despedindo dos assuntos mundanos. No entanto, sua terra natal está sendo transformada em uma barragem e os moradores precisam ser reassentados. Nesse momento, a personagem encontra uma nova vontade de viver e acende um espírito de resiliência em sua comunidade. Um negócio que eu esqueci de falar do Macário e que eu vou tentar falando em todos os filmes. Macário disponível legendado em português no YouTube. E este agora, o Isso Não É um Enterro, é uma Ressurreição, disponível no Look, aquele streaming que tá dentro da Amazon lá, também com legendas em português. Quando eu falei aqui que o Grupo A me deu uma surpreendida, foi o sentimento que eu tive quando eu comecei ali os primeiros 15 minutos desse filme, porque eu já tinha me deparado com um Macário surpreendente, um Macário muito bom, um Macário que me botou uma fé legal no que eu tava pra ver daqui pra frente, na seleção que eu fiz aqui. O começo do filme acaba me surpreendendo bastante, até porque a gente entra em contato com um filme de 2019, feito pra festival, streaming, normalmente com esse selo do filme internacional, e aí tem todas essas coisas do olha como isso aqui pode ser diferente, mas acaba que é uma reprodução padronizada desse diferente, né? Uma padronização das diferenças. E por mais que ao decorrer do filme eu me incomodo em alguns momentos e eu até consigo entender ele como um pouquinho essa coisa meio mubística, art house, filme diferente pra festival, essas coisas não dizem nada por si só, né? Acabei adjetivando 3 vezes aqui e, por fim, o filme ele acaba sendo bastante interessante. Tem uma coisa que me cansou durante o filme, que me distanciou bastante do filme, é que eu acho que ele acaba sendo muito circular, e eu vi até outras pessoas comentando isso de maneira positiva. Eu acho que ele acaba sendo muito circular, eu acho que ele acaba tocando muito nas mesmas feridas, ele acaba não se confrontando internamente em muitos momentos, e aí ele produz justamente essa canseira, sabe? Ele produz justamente um filme que não vai muito pra frente, embora ele aconteça, as coisas ocorrem, as coisas até se incomodam, sabe? As coisas até se interpolam bastante, mas porque tem algo grande acontecendo, né? Tem uma relação de política e espaço, né? É uma ilha que é um pouco... que pertence a um distrito, e aí ela não é tão olhada, ela ainda ela é bastante retrógrada, em sentido de desenvolvimento burguês mesmo, assim, é uma comunidade, basicamente. E aí acaba tendo muito esse espírito de comunidade no filme. E aí, naturalmente, acaba tendo um confronto também. Porque é um filme que tem esse contexto político desses personagens querendo se utilizar daquele espaço que pertence a uma comunidade histórica para fazer uma barragem, sabe? E aí até existe essa contradição, até existe essa tentativa de se colocar em algum lugar, mas... eu acho que um pouco desse estilismo acaba sendo meio nocivo pra esse sentido. É um filme tão comunitário, um filme que se interessa tanto pelo contexto político daquela região, que tá tão imerso numa certa tragédia e numa relação de revolta em relação à tragédia também.
E ele é meio filmado sempre de uma mesma maneira. Que é filmado da mesma maneira quando a personagem tinha a relação dela com a morte chegando, assim como é no momento em que ela tá mais viva do que nunca, se juntando não pra uma revolta armada, mas se juntando ali as revoltas daquele povo, né? Acaba sendo bastante repetitivo por maneira mesmo, por forma como a coisa é construída, assim. Mas ainda é um filme bem bonito. Principalmente como ele se utiliza da iluminação. Não sou tecnocrata, não sou tecnicista aqui de ficar separando os elementos pra dizer o que tem de bom, mas ele se importa muito com isso, e isso acaba construindo muita coisa dentro do filme formalmente. É bastante interessante, é bastante bonito. No fim das contas, é um filme que passou, e eu acabo ficando meio triste por isso, porque quanto mais o tempo passa, pra mim é mais problemático nesse sentido de ser só um filme, agora adjetivando de novo, um filme de festival, basicamente. Esse filme que ele entrega o que é pra ser bonito nas padronizações, sabe? Mas, ainda com muito interesse, ainda com muita coisa que eu acabei tirando aqui, acabei comentando aqui, sabe? Então, infelizmente é um filme que passou, mas mais do que outros, inclusive um aqui dessa lista, aqui desse vídeo, talvez um melhor terceiro, agora que tem isso na Copa do Mundo. E agora a gente chega na Coreia do Sul, o que é bem interessante, porque é um dos cinemas mais comentados da contemporaneidade, né? Quando a gente vai falar de cinemas que estão em alta, cinema crescente, de algum dos melhores produções cinematográficas do mundo, um dos países que melhor produz hoje, a Coreia normalmente aparece, mas ela aparece pra citar Bong Joon-ho, Park Chan-wook, que eu nem desgosto tanto, produções da Netflix, produções de streaming também. Então, o que a Coreia do Sul pode nos entregar de mais interessante do que o Sang-soo? E eu não quis, de novo, que nem eu fiz com o Macario lá no começo, eu não quis pegar o diretor que eu já conhecia do cinema sul-coreano. Eu fui no... tentei encontrar algo novo que fosse bem quisto ali, que eu acho que seria interessante, e eu me encontrei com algo que eu não vou conseguir falar o nome em coreano e em inglês. Isso também é uma coisa, eu não vou seguir uma regra da língua, se é original em português, em inglês que eu vou falar o nome, eu vou no que é mais conveniente. E aqui é conveniente falar em português o nome dele, por mais que seja um nome estranho. Prostituta adolescente se tornou uma máquina de matar. Ele é dos anos 2000, cravado, virada do século, dirigido por Nam Ji-woong. De novo, desculpa a minha pronúncia. Muito essa coisa do medo da virada do século, que acabou sendo exponencial com as questões tecnológicas lá no Japão, principalmente, né? Mas nessa produção artística asiática ali, eles tinham bastante essa questão. E, não diferente aqui, mas aqui mais interessante em sentido... Eu vou até dizer dialético, sabe? A forma como o filme trabalha internamente. Basicamente, a gente acompanha uma estudante de ensino médio que trabalha como prostituta e é morta pelo seu professor, que contratava o seu serviço, e ela é revivida como uma máquina de matar. Acho que já tá bem explícito aqui a tragédia da coisa, né? Uma adolescente, uma estudante, uma menina tendo que se expor para essa situação. Também tem muitas produções interessantes. Eu não sei a fundo o quanto isso é um problema debatido por lá, mas eu já vi algumas produções artísticas, olha o próprio Love Pop, né, japonês, hideakiano, produções asiáticas que trabalham bastante sobre prostituição, né, não que não existam outras, olha o próprio Anora, que não gosto nada, mas olha o próprio Anora, que esteve aí recentemente, aqui no Brasil a gente já teve com os Ganzerla também. É uma questão crescente ali, sabe? É uma miséria social que o Japão vive. O Japão, eu tô falando do Japão, né? Mas uma certa miséria social em relação à estrutura de trabalho que vivem esses países, né? A Coreia não diferente. E personagens, nesse caso, personagens e pessoas da vida real acabam tendo que se expor para esse tipo de mercado e de comércio, né? Eu falei que é um filme dialético, e é o que pra mim faltou bastante no sul-africano anterior, é que, minha gente, meu Deus do céu, que loucura, sabe? Que loucura, que experimentação, e fico feliz de poder falar experimental. Se vocês assistiram aqui ao vídeo do canal em que eu listo meus filmes favoritos do ano passado, né, de 2025, alguns filmes experimentais estavam ali, mas normalmente são esses curtas que colocam em questão a contradição principal da imagem, e não... aqui, naturalmente, também estamos falando de um filme, estamos falando de imagem, né? Mas aqui a gente tem um filme de 1 hora, que é uma adaptação de baixíssimo orçamento, e que ele começa a inventar o que ele puder fazer
continuar e principalmente para engrandecer as questões, mas mais ainda para ser bastante incômodo na forma como ele vai tratar essa proposição, sabe? Então o que eu acho de mais interessante desse filme é a própria utilização do corpo da personagem, sabe? O corpo da personagem, tanto que ela se torna um ciborgue, antes disso, enquanto pessoa, enquanto prostituta, enquanto mulher, e no momento em que ela engravida também, enquanto uma gestante, enquanto uma mãe, enquanto outra vida que se gera ali, então outro corpo que vem se gerando ali, todas essas coisas, elas se rejeitam na imagem, elas rejeitam a imagem também, o corpo dela rejeita todos os espaços também, é muito sufocante o filme em alguns momentos, mas ele também acaba sendo muito divertido, ele é muito, de certa forma, engraçado, porque ele tá muito pelo caralho, mas não é um pelo caralho, obviamente, é muito inteligente, é um filme profundamente inteligente, e é isso, eu rasgo uns elogios absurdos pra esse filme, eu não consegui... Eu não conseguia não ficar entusiasmado e também meio, de uma maneira até meio tragicômica nesse sentido, né, não é muito entusiasmante, mas o filme olha como é interessante a situação, né? Ele é entusiasmante, é um filme divertidaço, mas é um filme constrangedor por ser divertido, sabe? O quanto melhor essa exposição poderia ser, sabe? De eu olhar para um filme que coloca essas coisas em contradição e como ele não tem uma maneira muito lúcida de fazer, ele não tinha muitas condições de fazer uma maneira mais lúcida de te entregar isso, também por não querer, evidentemente, mas deixa isso de lado, vamos te incomodar a partir da tua reação, não exatamente a partir do que tá acontecendo, sabe? O que tá acontecendo vai ser a contradição da sua reação. Cara, é muito bom, mano, é muito bom, é um filmaço, sabe? E, de novo, por questão dos corpos mesmo, questão principalmente do corpo da personagem feminina, da prostituta, da protagonista. Aquele momento que ela entra num banheiro e ela não consegue sair desse banheiro porque até a porta feminina meio que rejeita isso pra ela, assim. Então é muita relação desse corpo com o espaço e a rejeição desse espaço com esse corpo até o ponto dela não poder mais ter esse corpo, porque ela já tá entregue, sabe? Até no momento em que ela tem esse corpo, ela já não tem muito controle dos espaços. Ela tá em paredes que ela não pode estar, ela tá em ambientes que ela não pode estar, mas sempre estando porque ela precisa estar ali, porque é algo que é entregue pra ela, é algo que é o objetivo traçado pra vida dela, e ela bastante submissa nessa relação, até o ponto de se tornar literalmente um ciborgue, né? Se tornar literalmente uma ferramenta. Cara, que filme maluco, que filme bonito, que filme contraditório, assim, que filme que machuca, cara. Muito, muito bom mesmo, assim. Ele tem 1 hora de duração, se pra você, trabalhador, é difícil. Tá aqui um que é fácil, eu vi ele num Drive, sei lá, pesquisei o nome do filme Drive e encontrei, não foi difícil de achar, então fica a maior das recomendações. Esse filme foi, porra, um tapa na cara. E por fim, eu nem quero me estender muito nesse aqui, é o Colia, que é de 1996, dirigido por Jan Sverák, o filme da República Tcheca que eu escolhi aqui. Eu não quis escolher nenhum filme do momento Tchecoslováquia. Eu falei Eslováquia antes, né? Mas eu não quis escolher nenhum filme do momento Tchecoslováquia pra pegar justamente qual é o país hoje mesmo, né? Talvez, não sei ao certo, mas talvez nesses países que foram historicamente se deformando e se retransformando muito, assim, talvez em algum outro da lista eu tenha cometido uma injustiça com Colia aqui, podia ter pego um filme da Tchecoslováquia e feito algo maior, mas não quis pegar um que fosse do momento já República Tcheca, já separado, e esse filme tava me incomodando por algum motivo, e eu descobri o porquê ele... não é esse o motivo, evidentemente, né, mas... ele venceu ou concorreu ao... não vou verificar essa informação agora, ao Oscar de melhor filme internacional em 1997. Então, caralho, era isso, assim, esse filme ele tá muito nesse padrãozinho e eu tô me incomodando muito com isso porque ele não me entusiasma em nada, sabe? O filme se passa no final de um regime comunista em Praga. Um homem velho, atolado em dívidas, se casa com uma jovem russa que precisa de cidadania tcheca, em troca de dinheiro. Um dia ela desaparece, deixando aos seus cuidados o filho de 6 anos, Colia. Aquela típica história, aquela típica narrativa de um homem que nunca quis ou nunca conseguiu ter uma criança e acaba tendo, por acaso do destino, ter que lidar com isso, né? E aí, por consequência, acaba produzindo algumas ceninhas fofinhas entre eles. O Colia
não é tão legal assim. Eu vi muita gente, meu Deus, como ele é fofo, mas é uma criança, né? E aí às vezes toca um pouquinho. Mas é o que eu tava reclamando ali antes de passar a sinopse. Cadê esse filme, sabe? Pra onde ele vai, o que ele faz? Eu até consigo relacionar um pouco épocas diferentes, países diferentes, contextos internos completamente diferentes, tudo diferente, né? Então não tem como relacionar. Mas eu pensei muito em Ainda Estou Aqui, enquanto eu via que eu tenho esse mesmo sentimento do tipo, eu até gosto do seu drama familiar, eu até gosto do seu contexto de relações pessoais que você vai construindo, principalmente aí no caso de Ainda Estou Aqui, principalmente em relação à casa, né? Como a casa e a ausência dos espaços dentro da casa vai sendo cada vez mais notada por conta da ausência do personagem, aqui me referindo Ainda Estou Aqui. O Collier também tem um pouco desse jogo, e aí é justamente pra onde vocês vão, sabe? Vocês vão vocês vão pra uma premiação, vocês vão pra uma entrega, né? Vocês vão pra algo que tá meio padronizado e aí é cansativo. Eu falei isso do filme da África do Sul também, e agora eu repito, sabe? Naquele caso ali era mais aos moldes festivais e aqui mais aos moldes Oscar, que a galera gosta de brincar chamando de Oscar bait, sabe? E eu não vou, de novo, igual no outro, não vou ficar me referindo ao filme inteiramente sobre isso, porque tem como um filme ser bom fazendo isso, né? Enfim, casos e casos e as coisas são assim, né? Mas aqui, porra, pra onde você vai, sabe? O que você faz é muito incômodo, é muito cansativo. Um filme muito sem graça e que eu não consigo. Eu até falei que eu ia poupar as palavras, que eu não consigo justificar muita coisa positiva nele. Pouca relação de impacto formal, assim, de impacto de como esse personagem interage com as coisas, de como ele interage com o ambiente, de como o corte de cena vai fazer ele interagir também. Então, pouco sentido de decupagem me fez sentir alguma coisa com esse filme. Ele me parecia muito consciente ou consciente demais da relação daqueles personagens, o que até enfraquece o que eu falei que tinha de talvez fofinho ali daquele personagem criança e aquela relação pai e filho ali que vai se construindo, acaba sendo enfraquecido por isso, sabe? Um filme que passou, mas um pouco menos que o da África do Sul. E aqui a gente finalizou os 4 filmes, e aí a gente vai então pras partidas. Vamos ver quem que vai classificar. Bom, na primeira rodada a gente tem México e África do Sul. A gente tem um México galáctico, né? A gente tem um México que pegou o Chicharito Hernández vezes 10 e colocou pra jogar. E tem 3 dele no campo, tá maravilhoso. E uma África do Sul que gosta de competir, que faz alguma coisinha ali. Mas esse jogo foi um belo de um 3-1 pro nosso México. Aí, abrindo então a nossa Copa do Mundo, o México vence a primeira rodada da África do Sul por 3-1. A África do Sul até chegou a assustar um pouquinho no começo ali, deu uma bola na trave ali, até porque o começo de Macara nem é tão rápido assim, nem é tão interessante, ele vai ficando mais interessante progressivamente. E aí a África do Sul até chega a começar bem, bola na trave ali. Quem abre o placar é o México, a África do Sul empata, mas o México finaliza com tranquilidade ganhando, assim, ele abre o 2-1 ainda no primeiro tempo e finaliza no segundo, sem muita chance pra África do Sul no resto do jogo. E a gente tem então Coreia e República Tcheca, que foi um sonoro 4-0 para nossa Coreia do Sul. Um amasso, não passou por aperto em nenhum momento, esteve totalmente no controle do jogo o tempo inteiro. É como se a Coreia tivesse ido para a Copa com 8 som, um em cada posição, assim, um absurdo de seleção. E aí no duelo dos aflitos, no duelo do desespero, a gente tem a República Tcheca e a África do Sul para tentar ali mordiscar um melhor terceiro, talvez, em algum momento. A África do Sul abre o placar cedo, mas não apresenta muito perigo durante o jogo. A República Tcheca ela até consegue chegar um pouquinho mais nesse jogo, mas a África do Sul ali para 78 do segundo tempo fecha o placar sem muito susto. E é uma partida bem modorrenta, bem sem graça, mas que a gente viu ali algo da África do Sul que venceu por 2-0. México e Coreia do Sul, a gente tem aqui então a porra de um jogaço. É correria, assim, é bola na trave o tempo inteiro, o goleiro fazendo defesa foda, assim, a gente tem muita gente boa em campo, muito craque. A Coreia do Sul abre o placar. Em seguida, o México já empata, assim, é uma loucura do caralho esse jogo. O primeiro tempo acaba 1-1, mas o jogo finaliza 4-2 pra Coreia do Sul, naquela situação que tava 2-2 até os 80, até os 85, aí a Coreia do Sul fez o 3-2 e aos 87 matou o 4-2 ali, acabou a chance do México, mas a gente ficou até os 87 minutos. Caralho, talvez a gente vai ver um 4-4, um 3-3, vai ver um empate louco aqui. Não aconteceu, a Coreia do Sul venceu o México, mas num jogaço do México. E na última rodada aqui, a terceira rodada, a gente tem África do Sul e Coreia do Sul. De novo, no padrão, a África do Sul, durante o campeonato, eles até começam o jogo fazendo eles tinham uma saída de jogo interessante ali, mas não sem muita chance, assim. A Coreia até poupando já, até um pouco
mais tranquilo aqui, vence por 2-0 sem nenhum esforço, é um jogo mais tranquilo, é um jogo mais ameno, assim. Nesse momento que a África do Sul perdeu para fechar com a sua classificação, o México também, sem dificuldade, vence por 2-0 a República Tcheca, que já morta, novamente não apresentou muito perigo, né? Então a gente finaliza o grupo A com a Coreia do Sul líder, venceu suas 3 partidas, 100% de aproveitamento, sofreu apenas 2 gols na partida contra o México ainda, então em outras 2 partidas nem chegou a sofrer gol, marcou 10 gols e vem embaladaço para as próximas fases. O México vem em segundo com 6 pontos, perdeu apenas para a Coreia do Sul, 7 gols feitos e 5 sofridos, o que é interessante, né? O México foi muito bem, mas ainda assim sofreu muito gol. A África do Sul só venceu o seu joguinho contra a República Tcheca, tá com um saldo de -2, fez 3 e tomou 5. E a República Tcheca, eliminadaça, não fez nenhum gol. É sério que eu fiz isso com ela? Tadinha da República Tcheca, né? Acabei de perceber que eles não fizeram nenhum gol no campeonato. Mas é isso, mereceu. E 3 derrotas, 0% de aproveitamento. Finalizamos então com Coreia do Sul, México classificados, África do Sul torcendo para os próximos grupos e República Tcheca já fora da nossa Copa do Mundo. Enfim, foi isso. Se você gostou desse vídeo, mais uma vez eu te peço para deixar seu like. Reforço que o canal tá chegando a 200 inscritos, então dá essa força aí pra gente, se você tiver vontade. E, que nem eu falei, o comentário é o campo aberto ao debate, principalmente se você conhece bastante do cinema da República Tcheca e quiser falar, cara, tu tá chapando, tu escolheu um filme paia, ou se você gosta muito de Colia também, de alguma maneira, converse com a gente aí nos comentários. Esse vídeo, por mais que ele já seja um vídeo da série, ele também é um pouco teste, tá? Ele também é um pouco eu tentando entender como vai ser feito essa brisa que eu tive aqui. E espero que vocês tenham gostado. As recomendações a gente tá ouvindo também. Comentem aqui como pode ser feito esse quadro. Em geral vai ser mantido dessa maneira. Espero que cada vez melhor pra vocês, tá bom? Muito obrigado por ter assistido. Até mais.